O Galão da Massa com Cláudio Rezende. Portugueses ou argentino? Galo já tem lista final para definir treinador. Sabadão, tivemos a última rodada do estadual definindo os confrontos das semifinais, os classificados, hein? Portanto, Galo e Coelho, Clássico Mineiro na semifinal. Os dois times terminaram a competição liderando seus grupos. O primeiro jogo no domingo, dia 22, na Arena MRV. Às 6 horas, o Atlético recebe o América em seu estádio. O jogo da volta, na Casa do Coelhão, 1º de março. Bora falar com os nossos comentaristas. Primeira fase encerrada, o Galo goleou o Itabirito jogando em Nova Lima, e o clássico entre Atlético e América, o Galo chega com mais moral após a goleada no fim de semana e a saída do Sampaoli, porque o povo quer saber do treinador do Galo. Já falamos de Sampaoli, que já é passado, página virada, aliás, hein? Ô Lucas Gonçalves colocou ali, cada um no seu lugar, o Galo voou. Cláudio Rezende. Sim. Definidos os possíveis nomes, agora sim, lista fechada, quem vai comandar o Galo, hein, Claudio? É isso, Thiago. A apuração da Itatiaia é de que o Atlético já tem a lista final definida para buscar o novo treinador. E nesta lista final tem 3 nomes de portugueses e um nome de um argentino. Então o Atlético realmente não pensa em um técnico brasileiro. A gente já vem trazendo desde semana passada. E agora tem essa lista final, Thiago. 3 portugueses, 1 argentino. Portugueses, a gente já vinha destacando, né, que hoje a preferência, né, estão em alta. Os portugueses, não só aqui no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Eu já falava em um dos nomes, Thiago, o Arthur Jorge, né, trabalhou no Botafogo, mas é difícil tirá-lo, viu? Ele tá no Al Rayyan. Lista. Eu acredito que ele tá na lista. Eles não me confirmaram os nomes da lista, Thiago, mas eu acredito que ele é um deles. Mas não é fácil tirá-lo. Um outro nome que pode estar nessa lista é o Pedro Martins. Tá no Al-Gharafa, no Catar. O contrato dele tá mais pro fim, é só até fim de junho. Tá no fim do contrato, só que tem um detalhe, ele é o segundo colocado lá, inclusive tá à frente do Arthur Jorge, o Al-Gharafa, em relação ao Al-Rayyan do Catar. Então, podem ser 2 nomes, sempre aparece o nome de portugueses, né, no Atlético. Dessa vez está descartado o Carlos Carvalhal, Thiago, pelo que o Atlético nos passou, né? Então, pode ter outro nome de português, né? Como são 3, tem uma especulação do Bruno Lage, Thiago. Não sei se esse entra muito no perfil do Atlético, não. Esse passou no Botafogo, arrumou um BO danado, foi pro Benfica, arrumou um tumulto lá no Benfica também. Não é possível, né, Galo? Não acredito que esteja. Agora, de argentino, pelo que eu pude apurar, tem um nome aí que foi oferecido ao Atlético, e é o do Gustavo Costas, do Racing. Foi campeão contra o Cruzeiro. Mas que passou no Grêmio também, foi uma tragédia, né? Ele foi campeão, né, em 2024 contra o Cruzeiro. Ano passado fez uma boa Libertadores, né? Ele tá bem lá, tem 62 anos, o contrato é mais longo do Gustavo Costas até o fim de 2028. Quem poderia fazer essa transação aí, quem tá junto com ele é o Mancuso, foi ex-volante do Palmeiras, né? É empresário? Ele é tipo um intermediário da situação. Foi oferecido ao Atlético, Thiago. Agora, se eles vão tocar, se é esse o nome, a gente não sabe. A gente falou do Galhardo, né? O Galhardo tá empregado até agora, mas tá numa situação difícil. E ganha uma fortuna também, ganha, né? uma fortuna. Agora, com certeza seria um nome, Thiago, eu não tenho dúvida, seria o nome do Galo, mas se tivesse livre. Por enquanto tá lá no River, tá escorregando lá, mas continua firme, Thiago. Mas definido que vai ser gringo. Tá definido no Atlético, 3 nomes de portugueses, um nome de um argentino, são os 4 nomes da lista final do Galo. O Atlético é aquela história, Thiago, não tá querendo ser muito lento, mas também tem cautela, para não tomar a decisão errada. O Atlético quer acertar no técnico para ter um novo comandante aí mais longevo, né, que trabalha mais tempo. Ô, Nath, vai ser gringo, hein, Nath? Pelo que tudo indica, né, ô Thiago, eu discordo um pouco dessa linha de raciocínio. Eu acho que você tem que traçar características do treinador e aí a nacionalidade, ao meu ver, importa pouco. Mas talvez a busca do Atlético por um técnico estrangeiro esteja também diretamente relacionada ao fato de que os bons treinadores do Brasil, brasileiros, todos eles estão empregados, né? E aí não é fácil, por exemplo, você chegar lá no Corinthians e tirar um Mano
Menezes da vida, né? Até se especulou outros nomes, até de treinadores mais novos, mas que assumiram também trabalhos recentemente, no final da temporada passada ou no início agora de 2026. Então é difícil você ir lá e tirar um treinador que está empregado. E os brasileiros bons estão empregados. Então acho que o Atlético olha para o mercado externo, digamos assim, muito por causa disso. Mas eu acho que o mais importante é entender as características, o que se busca nesse profissional, que é difícil também para a gente traçar um perfil, porque os últimos treinadores do Atlético, eles eram muito diferentes um do outro, né? O Sampaoli é muito diferente do Milito, que é muito diferente do Kudê, que é muito diferente do Cuca. O que eu acho que o Atlético tem que buscar neste momento também é um profissional com capacidade de se adaptar rapidamente ao elenco que já está aí, sabe? As características dos jogadores que já estão aí. Um treinador que entenda que nesse momento não dá para tentar inventar a roda, não dá para tentar mudar tudo. E os treinadores sul-americanos, argentinos principalmente, eles gostam mais de um trabalho mais autoral, de mexer muito, né? Então acho que o Atlético tem que considerar todas essas questões aí na escolha do treinador. O Galo, neste momento, tá? Neste momento, os nomes que encabeçam a lista são de técnicos estrangeiros. Ou seja, não quer dizer que vai ser técnico estrangeiro. Quer dizer que, neste momento, os nomes que encabeçam a lista são de técnico estrangeiro. E, aprofundando ainda mais nisso, além de os primeiros nomes ser técnico estrangeiro, são de nacionalidade portuguesa. Tá? Então, técnico estrangeiro encabeça a lista e dos estrangeiros, nacionalidade portuguesa. O que também não quer dizer que pode vir técnico de outro país, mas o foco, os nomes que encabeçam a lista, número 1, 2, 3 da lista, técnicos portugueses, tá? Isso é neste momento. Agora, aprofundando e apurando para trazer sobre cada um, vou explicar para vocês aqui o seguinte, galera. Primeiro nome que a gente pode citar. Quando eu falar o primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, não quer dizer que é o primeiro da lista, segundo, não é isso. Só os nomes que eu listei e vou falar, mas a ordem não quer dizer ordem de preferência. Quer dizer que é a ordem que eu peguei para falar, que é apenas isso, não tem relação nenhuma com ordem de preferência, beleza, galera? Então, o primeiro nome que eu coloquei aqui para falar, Arthur Jorge, tem uma multa altíssima, na casa de 5 a 6 milhões de euros. Então, gente, assim... eu não vou virar para vocês e falar que não vai ser ele, não vou fazer isso, mas eu acho, pelo que eu conheço do Galo, pelo que a gente tem aí de mercado, não só o Galo, mas imagine você, um clube do Brasil, geralmente não paga uma multa de 5, 6 milhões de euros, não é reais, gente, é euro, para tirar um técnico empregado. Então, essa questão da multa do Arthur Jorge atrapalha demais uma possível vinda do Arthur Jorge para cá, mas o Galo tentou, foi atrás, contactou. Isso aí é obrigação, do Galo, sem técnico, prospectar os melhores, né? O Galo tem que procurar os melhores. Se vai vir, se não vai vir, tanto faz. Mas procurar é a obrigação, o mínimo que o clube tem que fazer. Então, de fato, o Arthur Jorge foi sondado, obviamente, né? Mas, infelizmente, a questão da multa tem esse dificultador aí em relação à questão da multa, beleza? Outro nome, esse pra mim, é o que eu tô vendo mais a turma comentar no momento, é o do Pedro Martins, tá? Pedro Martins, técnico português, muita gente comentando que pode ser ele e tal, que é um nome bem quisto, enfim, um nome muito badalado nas últimas horas, nos últimos dias, lembrando o vídeo gravado no dia 16 de fevereiro, na parte da manhã, segundona de carnaval. Pedro Martins, pelo que eu apurei, tem um salário muito alto lá no Oriente, tá? No Oriente Médio, salário muito alto e uma estabilidade aonde para ele largar não é fácil. Então imagine você, torcedor atleticano, você sabe como é que o Galo é nos últimos anos. Ninguém para aqui por mais de 6, 7 meses, dificilmente. A nossa média de técnico é inferior a 8 meses nos últimos 5, 6 anos, a média, tá, gente? Lógico que teve técnico que ficou mais tempo aí, mas são pouquíssimas. Se você juntar todos nesse período de 5, 6 anos para trás, a média é inferior a 8 meses de tempo que o técnico fica aqui no nosso clube. Então imagine você acha que o Pedro Martins poderia sair lá do Oriente Médio ganhando uma grana alta, com a estabilidade de carreira, aonde ele já tem essa característica de ter estabilidade de carreira? Então, o ótimo salário
E a estabilidade que ele tem no Oriente é um dificultador bem grande para o Galo conseguir tirar de lá e trazer para cá. Então, Pedro Martins, assim como Arthur Jorge, eu considero nomes, neste momento, inviáveis. Não é impossível, não vou cravar que não vem, mas neste momento é inviável. Agora vamos para outro, tá? Vasco Botelho, técnico jovem, 36 anos, pouca experiência, tá? Treina times considerados modestos na carreira, tá? Fui atrás, esse nome chegou na mesa do Galo. Diferentemente do Galo ir lá e buscar, contactar, esse nome chegou até a lista do Galo por intermediários, tá? Lembrando que o Bruno Vicentim, investidor de Santa Clara, tem uma ótima relação com ele, tem abertura forte aqui no Brasil, mais pro lado de lá, mas a gente sabe que futebol profissional ali não tem muito dessas coisas, né? O Vasco, pelo que eu pude apurar, ele foi oferecido, tá? Mas, aí que vem um porém aqui, pelo que eu descobri, ele não tem uma gestão de elenco muito boa e ele geralmente ele causa um desgaste com os atletas com o passar do tempo, tá? Sem experiência, jovem e uma gestão de elenco não muito boa, tá? Isso foi gente lá de Portugal que me contou. Ele não tem uma relação muito boa com atletas a médio e longo prazo. Ele desgasta a sua relação. Ô, gente, acabamos de passar por isso aí com o Sampaoli. Pelo amor de Deus. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, tá? Aí já entra agora a minha cabeça com o que eu peguei de informação. Eu penso, a gente acabou de ter problema sério com o Sampaoli em relação a isso. Dia a dia, cotidiano, gestão de pessoas, gestão de grupo, gestão de elenco. Nós vamos cair em outro técnico que também tem problema com gestão de elenco, sabe? Então, assim, minha opinião, pelo que eu ouvi, não daria para trazer um cara desse. Mas aí já é minha opinião, não estou falando que não vem por conta disso. Estou falando que eu ouvi isso e, pelo que eu vi, para mim não faz sentido o Galo buscar esse técnico. Não faz mesmo, tá? Você sai de um problema de São Paulo para entrar num técnico com a mesma característica ou parecida, que também tem dificuldade na gestão do dia a dia com o elenco, 36 anos, sei lá, eu acho meio estranha essa questão aí. Espero que o Galo, aí já é opinião minha, espero que o Galo não vá atrás, tá? É opinião minha, tá? Espero que não vá atrás desse aí, porque sair de um problema e entrar em outro, não sei, e muito inexperiente, muito jovem, não acho que o Galo tem que entrar nessa agora de técnico de 36 anos não, gente, com todo respeito aí, tá? Sei lá, acho que o momento pede mais experiência, um cara para chegar e segurar esse elenco aí, segurar o vestiário, beleza? Então falamos aí de agora do Vasco. Ô, gente, Leonardo Jardim aqui, eu vou menos tempo possível. Ô, gente, é chance zero do Leonardo Jardim vir aqui. Eu tô vendo algumas pessoas, né, nessa utopia, nesse devaneio aí de falar de Leonardo Jardim no Galo. Isso pra mim é um devaneio, né? Pelo que o cara fez lá no rival, pelo carinho que ele tem com o Pedrinho, a chance é zero de Leonardo Jardim sair daqui. E vou te dar uma dica aqui, anota aí, depois vocês me cobram. Tite vai sair do Cruzeiro, Leonardo Jardim vai assumir. Leonardo Jardim tá com um problema pessoal, tá? Relacionado ao pai, à esposa, tá resolvendo a vida dele lá em Portugal. Assim que ele estalar o dedo e falar, tô pronto, Cruzeiro demite o Tite e traz o Jardim. Depois vocês me contam. Agora vamos lá. Carvalhal é um sonho, tá? É um sonho, é um dos tops 3 da lista ali do Galo, mas eu não tenho muita informação a respeito dele neste momento, então não vou ficar passando nada pra vocês. O que eu sei é que é um nome muito bem quisto, mas para por aí. Não tem notícia se vem, se não vem, se já foi atrás e tomou não, se não tem. Mas é um nome que eu sei que tá na lista, é muito bem quisto, encabeça a lista e seja também não é novidade. Vamos ver. Mas sempre tem um dificultador de trazer o Carvalhal, né? Enfim, técnico brasileiro muito abaixo, lá embaixo na lista, então Renato Gaúcho, Seabra, o Guanães lá do Mirassol, esses nomes, gente, tá lá embaixo na lista. É só se o Galo tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6... não der certo, aí o Galo começa a olhar. Então, neste momento, é totalmente improvável. E para fechar, Bruno Lage é um nome que é português, mas que pelo que me falaram, o Galo não tem interesse no Bruno Lage, tá? É um técnico que é português, estrangeiro, entra nesse pré-requisito, mas o Galo não tem interesse de contratar o Bruno Lage, tá? Pelo menos neste momento é um nome que o Galo não tem interesse neste momento, beleza? Então, falamos sobre todos eles, né? Falamos do Arthur Jorge, a multa é muito alta, difícil. Falando do Pedro Martins, será que ele está disposto a trocar o ótimo salário e a estabilidade de emprego para vir assumir o Galo? Aí depende mais do Pedro do que propriamente da gente. Depende da gente chegar lá e apresentar um projeto top,
convencer ele e ele acreditar, confiar e largar onde ele está hoje para vir para cá. Então o dificultador é esse, ele trocar a estabilidade e o salário alto por um desafio aqui num clube que ninguém para com 8 meses. Aí é com ele também e o Galo também de poder de persuasão, né? Falamos do Vasco, né? Falamos do Vasco, é engraçado, né? Enfim, foi oferecido, mas essa questão do dia a dia, da gestão, me leva a crer que o Galo não vai embarcar nessa, um técnico experiente, inexperiente. Do Jardim é utopia, devaneio. Acredito eu que vai acabar fechando com o Cruzeiro. Carvajal é um sonho, top 1, 2, 3, com certeza, mas sempre tem um dificultador de trazer, mas esse eu não tenho muitos detalhes, se vem, não vem, já foi atrás, não foi, recusou, não recusou. Os brasileiros no final da lista, né? E o Bruno Lage é um nome que se enquadra no pré-requisito inicial, mas pelo que eu tenho de notícia, o Galo não deve ir no Bruno Lage, beleza? Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos pela companhia e preferência. Espero que vocês tenham gostado aí da notícia. Já deixa aquele like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Aqui já fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Venha fazer parte aqui da massa nesse canal, tá? Ativa também o sininho de notificação, que é muito importante. Toda vez que sair um vídeo, você será avisado pelo YouTube, tá bom? Fica também à vontade aí para estar deixando a sua opinião em relação ao técnico. Quem vocês acham que deve assumir o Galão? Já deixa a sua opinião em relação a tudo no espaço de comentário do canal. Até porque também a participação dos senhores e senhoras ajuda demais o crescimento do Galo. Então, do canal. Então, fica à vontade aí, tá? Para estar deixando a sua opinião em relação a tudo. Mais uma vez agradecer a todos. Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa!